fim de semana prolongado na região. Os frequentadores do lugar enumeram as vantagens e não se cansam de defender a opção. O Rio Claro fica a 50 quilômetros de Uberlândia, ao lado da rodovia que vai para a Nova Ponte. O local recebe visitantes de várias partes da região, que trocam a folia do carnaval pela tranquilidade. Aqui curtir com a família realmente, né? Ficar perto da natureza, curtir que Deus criou. Um lugar mais aconchegante, digamos assim, né? Aqui não rola folia, não? Não. Folia que é só com a galera mesmo, uma cervejinha de leve. Hoje já parou, que vai embora hoje, então eu não tomo mais. Só até ontem. Já passa muito carnaval aqui, essa aqui não é a primeira. Já é a terceira vez o carnaval que a gente vem para passar o carnaval aqui. Sombra e água fresca. Com uma das mais belas paisagens do Triângulo Mineiro, o Rio Claro proporciona várias opções de lazer em pleno cerrado. Nadar, assim, claro, com um pouco de cuidado, né? O bote nosso aí é só tranquilidade. Muitos aproveitam para dormir. A gente gosta de ficar melhor, fica mais à vontade, né? Na beira do lago. Outros preferem se divertir na água. Para chegar até a cachoeira, é preciso enfrentar trilhas e muito mato, em subidas e descidas. O principal motivo pelo qual muitos turistas trocam o carnaval, que é uma das principais festas populares do país pelo contato com a natureza, é uma imagem como esta, uma cachoeira de aproximadamente 90 metros de altura. O som da água nas pedras lembra o da bateria de uma escola de samba. O orvalho que sobe na parede natural reflete a luz do sol e forma um belo arco-íris. O tamanho da queda também atrai esportistas que se arriscam nas cordas fazendo rapel. Um carnaval diferente que só a natureza é capaz de fazer. É tempo de Quarista vai responder a processos pelas infrações cometidas. Chegou a hora de voltar para casa. Pelos números da polícia, até amanhã à tarde, o movimento deve ser 50% maior que o normal nas rodovias do Triângulo. Os cuidados são os de sempre: evitar beber e dirigir, usar o cinto de segurança, obedecer à sinalização e os limites de velocidade. Mas será que quem já pegou a estrada está obedecendo esses cuidados? Vamos saber do repórter Kelson Venâncio, que está neste momento na 365. Boa noite, Kelson. Como é que já está o movimento nesse trecho? Boa noite, Renata. Pelo menos por enquanto o movimento ainda é tranquilo, mas a polícia espera que ele aumente nas próximas horas. Aqui na BR-365, que vai para a cidade de Nova Ponte, aqui vai para a cidade de Patos de Minas, Patrocínio. Mas aqui na BR-452, que também vai para Nova Ponte, vai para a cidade de Araxá, tudo está igual. O movimento por enquanto é tranquilo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o João Gonçalves, que é policial. Como é que está até agora a Operação Carnaval em Uberlândia? Olha, até o momento o balanço é positivo, felizmente tem dado poucos acidentes. O movimento hoje não está tão grande, é abaixo do costumeiro, mas acreditamos que nas próximas horas, amanhã inclusive, o movimento deve ser bem grande. Lembrando que a polícia continua a fiscalização. Está sendo feito blitz nesses locais, em todas as rodovias aqui, principalmente aqui nesse trecho? Olha, a gente está com 5 viaturas, 20 homens no trecho, e como o trecho é muito grande, a gente está em vários setores onde é de nossa competência. Quem voltar do carnaval para Uberlândia deve tomar muito cuidado com as rodovias da região, né? Exatamente. No retorno o movimento vai ser bem maior. A gente orienta o pessoal que tenha bastante cuidado, evita o excesso de velocidade e também ultrapassagem em locais proibidos. Agora, multas a polícia está aplicando em todos esses casos, né? Exatamente. Já foi feito vários autos de infrações e certamente vai acontecer vários outros, né? Agora, algum acidente aconteceu nas últimas horas aqui próximo a essa região, a região de Uberlândia? Hoje houve um acidente aqui na BR-452 envolvendo uma carreta e também um caminhão, e com 3 vítimas de ferimento. Ok, obrigado. A Operação Carnaval começou na sexta-feira e termina amanhã em Uberlândia. Renata. Obrigada, Kelson. Poucos acidentes na região. No Noroeste foram 2 em poucas horas. E em Uberlândia, pessoas feridas em infrações graves de trânsito. Ao vivo da rodovia, o movimento nas estradas. Kelson Venâncio. Por enquanto, o movimento nas rodovias que cortam a cidade é pequeno, mas a polícia espera que ele aumente consideravelmente nas próximas horas. Renata. E como está a volta para casa de hoje de manhã.
Aí a folia está chegando ao fim, é o fim do carnaval. Para muita gente, hora de pegar a estrada e voltar para casa. Todo cuidado por parte dos motoristas é pouco e a polícia está nas rodovias com a Operação Carnaval. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Kelso Venâncio, que está ao lado do comandante da Polícia Rodoviária Estadual. Boa tarde, Kelso. Boa tarde, Charles. A Operação Carnaval começou na sexta-feira e vai até amanhã e é feita pela Polícia Militar, inclusive pelas polícias rodoviária federal e estadual em Uberlândia, nas rodovias que cortam a cidade. É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o Major Santos, que relatou pra gente que foram 6 acidentes até o momento, pelo menos por parte da jurisdição da Polícia Rodoviária Estadual. 2 deles foram graves. Como é que o senhor avalia até o momento essa Operação Carnaval que está sendo realizada? O nosso boa tarde. Na verdade, a Polícia Rodoviária Estadual está realizando a operação na parte norte do Triângulo Mineiro, um total de 705 quilômetros que estão sob nossa responsabilidade. Nesse período, nós registramos 24 ocorrências, sendo 6 ocorrências de acidente com vítima. Ou melhor, 6 ocorrências de acidente. Dentre elas, 2 com vítimas, sendo uma na próxima cidade do Prata e uma próxima à cidade da Porã. A da cidade de Prata resultou no falecimento de um motociclista que chocou-se na traseira de um caminhão. Agora a polícia teria a apuração desses casos? O que aconteceu para que esses acidentes acontecessem nas rodovias da região? Não, o nosso militar compareceu ao local, redigiu um boletim de ocorrência e a Polícia Judiciária vai desenvolver seus trabalhos para melhor esclarecimento. Em princípio, a versão do motorista do caminhão é que ele dirigia e ouviu um barulho na traseira do seu caminhão. Ao olhar para trás, verificou uma moto e duas pessoas caíram ao solo. E as pessoas que passavam pela rodovia fizeram a condução dos mesmos até a cidade do Prata, onde receberam socorros médicos. Agora, Major, na época do carnaval é época de diversão, muita gente vai para cidades vizinhas, os carnavais são realizados perto de Uberlândia e realmente muita gente cai na folia. Como é que é na hora de voltar para casa? Quais as dicas da Polícia Rodoviária Estadual para evitar que esse tipo de acidente aconteça no retorno para Uberlândia? O importante é exatamente o respeito às normas de trânsito, principalmente o Código Nacional de Trânsito, que foi elaborado após uma grande discussão nacional em benefício da comunidade. Então é importante o respeito às normas de trânsito, no retorno usar o cinto de segurança, não ultrapassar em local proibido, não fazer uso de bebida alcoólica ao iniciar a viagem, evitar dirigir cansado ou com sono, que tudo isso pode vir a ocasionar, dar causa a acidentes. Agora, dessas causas que o senhor falou aí, geralmente no carnaval e em alguns outros feriados, a maior causa de acidente é a questão de ultrapassagem proibida e alta velocidade. Como é que está nesse carnaval? O excesso de bebida alcoólica também está realmente provocando alguns acidentes na região? Ou o senhor acredita que as pessoas estão mais conscientes? Carnaval, depois bebida alcoólica não combina realmente com o volante? Então, pelo menos nas rodovias nós não estamos registrada a questão da bebida alcoólica, mas os excessos por parte dos motoristas, sim. Que na maioria nós confeccionamos uma média já de 150 autos, que é um dos trabalhos que a gente realiza, exatamente por desrespeito, questão de ultrapassagem, não usar o cinto de segurança, até mesmo a questão de falta de documentação em dia dos veículos. Foram 150... Pois não, Charles? O Major disse aí que a área de cobertura da Polícia Rodoviária Estadual é de cerca de 700 quilômetros aqui na região do Triângulo Mineiro. O tempo hoje está bom, sol fazendo aí em toda a região, mas as condições das estradas, esses mais ou menos 700 quilômetros, as condições são boas? Sim, as rodovias que encontram sob nossa responsabilidade estão boas. Há alguns locais piores, questões de buraco e etc e tal, mas o motorista com um pouco mais de tranquilidade, ele poderá deslocar com bastante tranquilidade. Tá certo. Agora, Major, com relação, já que o Charles já abordou essa questão de rodovia, de questão de buracos, os problemas que acontecem normalmente nas estradas da região. Com relação à velocidade, aquele limite estipulado agora é de 110 km para carro e 90 para caminhão. Continua valendo isso? Isso tem sido observado por nós nas rodovias que encontram sob nossa responsabilidade. Certo. Com relação às placas, elas já foram mudadas ou não? Não, negativa. Ainda encontra algumas placas com 80 quilômetros, mas isso a gente tem
observado 110 quilômetros. Ok, obrigado, Major. Lembrando que a Polícia Rodoviária Estadual está com 76 homens trabalhando durante esta operação Carnaval, que finaliza amanhã em Uberlândia, nas rodovias que cortam a cidade. Renata. Obrigada, Kelson. Obrigado. E é importante que o Major disse, em primeiro lugar, respeitar. Expressivas, as ocorrências não chegaram a assustar o delegado regional. A Operação Carnaval durou 5 dias. No balanço da Polícia Civil, 625 ocorrências, a maioria furtos e roubos. Foram 7 tentativas de homicídio e 4 assassinatos no Carnaval. Um deles aconteceu no sábado. Um homem com 2 revólveres deu 7 tiros em Gilmar Afonso Gonçalves, que estava em uma festa de família no bairro Ipanema. No domingo, Mário Antônio da Silva Júnior foi morto com 3 tiros após uma discussão com 2 homens no Morada Nova. O caso mais interessante aconteceu no bairro Tocantins. O vigia Jeremias Sobrinho foi cobrar uma dívida de Rossana Pinheiro na casa dela, armado com um punhal. Depois de uma discussão, a mulher sacou um revólver e deu um tiro no peito de Jeremias. Ainda vivo, ele reagiu e deu 3 punhaladas em Rossana. Os 2 morreram na hora. O delegado regional disse que estes números já eram esperados pela polícia. É um número razoável de ocorrência dentro dos padrões de normalidade. Então não houve nenhum excesso do número de ocorrências que foram geradas. Uma pessoa suspeita de um dos crimes foi presa. Para o delegado, o principal motivo... No treino de hoje, o técnico João Francisco tentou corrigir os erros de passes. Ele quer o time afinado para conquistar os 3 pontos na próxima rodada do Campeonato Mineiro. Em 5 jogos, o Uberlândia sofreu 4 gols e marcou 2. O Verdão está em 6º lugar no torneio, com 7 pontos. O Uberlândia Esporte agora tem 2 missões difíceis. Vencer o Ipatinga no próximo domingo às 4 horas da tarde, fora de casa, e enfrentar o líder do campeonato, o Atlético Mineiro, aqui no Parque do Sabiá, no próximo dia 10. Todos os jogos são difíceis, nós temos que continuar trabalhando, nós ainda não demos um ajuste ideal na equipe e no mais é ter calma, e esquecermos esse nome, classificação, que isso é que esquenta a cabeça de todos os times e jogarmos o nosso futebol, porque o importante é uma coisa só, estamos trabalhando sério. Para a próxima partida, Fabiano Santos deve estrear como titular e Serginho, que marcou o gol da vitória sobre o Democrata, também tem chances de voltar à equipe principal. Vai depender do professor, né? O trabalho está sendo feito. Espero ter uma oportunidade agora no domingo que eu possa entrar e ajudar a equipe a vencer. Uberlândia viaja na sexta-feira para ir... O repórter Kelson Venâncio, que está ao lado desse empresário. Qual que é a opinião, a posição da empresa? Kelson, boa tarde. Boa tarde, Charles. Bom, os empresários do setor querem um aumento de 33%, ou seja, 1,20. E as justificativas para isso seriam 2 delas. Uma delas seria a questão da queda na receita e a outra com relação ao aumento nos custos, principalmente o do combustível. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao lado do Fernando Cunha, que é um dos proprietários de uma empresa em Uberlândia. Fernando, o que seria o motivo para você estar querendo aumentar esse preço da passagem para R$ 1,20? Como bem disse o assessor Adailson, o que houve, na verdade, foi principalmente uma queda de receita. Agora, o nosso custo deu 1,20, nós fizemos em cima da planilha, que é básica do contrato, e chegamos a esse custo sem considerar novos investimentos, sem considerar melhoria no serviço. Mas nós esperamos que a prefeitura aceite e concorde com a nossa posição. Agora, essa queda na receita seria em virtude da diminuição do número de passageiros nos ônibus. O que ele teria levado a essa diminuição? Eu gostaria de saber quanto que diminuiu ao longo dessa discussão entre a prefeitura e também as empresas aqui em Uberlândia. Realmente houve uma queda na demanda, não na demanda de passageiros para usar o transporte coletivo, e sim para ônibus, porque houve uma oferta de outros meios de transporte. Nós acreditamos que essa demanda tenha caído aí da ordem de 30%. É difícil de medir, porque nós tínhamos um parâmetro de quantos passageiros usavam e quantos estão usando hoje nos ônibus. Mas quantos estão andando em outros meios, não tem uma informação, é difícil de precisar. Fernando. Mas a gente acredita que seja em torno de 30%. Fernando, bom, caso a prefeitura não abre mão, né, que chegue a R$1, como que fica a situação para os empresários? O que pode acontecer? Já está acontecendo. Nós estamos tendo que ajustar as nossas despesas à nossa receita. E aí temos que ver o que é que nós vamos fazer. Já estamos lançando mão de recursos de terceiros, financiamentos em banco,
e talvez tenhamos que parar de pagar impostos, demitir funcionários, reduzir ônibus, enfim, não tem jeito de equacionar as coisas, os custos com a receita sem reduzir, se é que não vai aumentar para o que nós precisamos. Esse aumento poderia ser uma consequência da concorrência com o transporte alternativo em Uberlândia ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver porque diminuiu o número de usuários e nós não diminuímos a oferta. Ô Fernando, esses 20 centavos aí, que é a diferença que a prefeitura fez a planilha, chegou a R$1. E vocês querem 1,20. Esses 20 centavos aí representa muita coisa? Representa 20%. E se você pensar que 20% em R$1 é uma diferença muito grande, tem que ser pensado e repensado e ver como é que nós vamos equacionar as coisas. Agora, nós temos um contrato com o poder concedente, esse contrato prevê obrigações, mas prevê direitos também. Mas nós esperamos que haja entendimento e acordo, nós não estamos aqui para confrontar, nós estamos para resolver e atender a população. Bom, agora... Vamos ouvir o Adailson aqui um pouquinho, que o Adailson... Obrigado com o repórter Kelso Venâncio. Kelso, obrigado ao Fernando. Vê se o Fernando tem mais alguma coisa a dizer, principalmente se o Fernando pode abrir mão também aí de alguma coisa. Pois é, os reajustes não acontecem há 17 meses em Uberlândia. Fernando, é um impacto muito grande para a população. Dá para negociar isso e diminuir esse reajuste de 33% para menos? Vamos ver hoje na comissão. Eu espero que o pessoal tenha feito os cálculos e os estudos, porque a própria secretaria que está dizendo agora que deu R$1, numa outra planilha que eles nos apresentaram, tinha dado R$1,10. Mas vamos ver, nós estamos abertos à negociação. Ok, a reunião acontece hoje às 15 horas, às 3 horas da tarde, na Câmara Municipal de Uberlândia. É com vocês. Obrigada, Kelson. Obrigado, Kelson. Transporte coletivo pedem providências. Segundo eles, é preciso ter paciência. Buracos, falta de sinalização e poucos ônibus para atender tanta gente. Esta é a situação do Terminal Santa Luzia. As filas enormes são formadas a todo momento, trazendo transtornos para muitas pessoas. Esse fluxo todo dia, né? Chegando aqui, demora a passar ônibus, né? E a fila sempre desse tamanho, enorme, desse jeito. Quando os ônibus estacionam, uma correria. Neste caso, a disputa nem é para sentar, e sim para conseguir entrar no coletivo. Os passageiros ocupam cada espaço no interior do veículo. São tantas pessoas que é difícil até mesmo fechar as portas. A capacidade é de 80 usuários, mas em alguns casos chega a 110. Hoje tem muito lotado, esse expresso aqui é um que favorece muita gente, mas está sempre cheio, esse tira metade do ônibus, esse assim, apertado. Os fiscais ajudam os motoristas quando os ônibus estão lotados. Sobre o perigo, o ônibus pode chegar a brecar, muita gente pode machucar, é um incômodo, entendeu? Então acho uma falta de respeito ao usuário. A empresa tem feito o possível e o impossível para atender bem o usuário. Aí vocês estão vendo aí que assim que sai um carro já chega outro, para ver se dá mais comodidade. O problema é maior nos horários de pico. Para quem quer chegar na hora certa no trabalho ou na escola, é preciso ter coragem e muita paciência. Tem que esperar todo dia, porque senão o pessoal te atropela aí em cima, não dá para você ir. Problema no dia do retorno do sistema, problemas à vista. As multas por excesso de velocidade, avanço de sinal e ultrapassagem da faixa de pedestres voltaram a ser aplicadas hoje em Uberlândia. São 33 radares móveis e fixos em 73 pontos de fiscalização. Para evitar reclamações e conscientizar os motoristas, a Prefeitura cancelou as multas aplicadas desde o dia 18 de dezembro do ano passado, quando o sistema de fiscalização eletrônica foi inaugurado. Além disso, deu um prazo de aproximadamente um mês para que a população se acostumasse com os radares. Este prazo terminou ontem. A partir de agora, os infratores podem receber multas de até R$ 574. Mas no primeiro dia em que a lei voltou a vigorar em Uberlândia, alguns radares estão estragados. Mesmo sem funcionar, esses aparelhos são respeitados. Na dúvida, a maioria dos motoristas não ultrapassa o limite estipulado. Nas rodovias federais que cortam Uberlândia, o índice de acidentes caiu pela metade. E Ipiranga se enfrentam no ginásio do UTC. Hoje de manhã, as duas equipes fizeram um treinamento no local do jogo. O técnico carioquinha está de volta a Uberlândia, só que desta vez para enfrentar o time que comandou na última temporada. À frente do Ipiranga, que vem de 6 derrotas e 2 vitórias no campeonato, ele quer vencer o UNIT hoje à noite. A equipe está com suas dificuldades, lógico, mas é uma equipe que pode surpreender
as grandes equipes. Na equipe de Uberlândia, muito otimismo. O técnico Carlão está confiante para as próximas partidas em casa, mas afirma que não existe favoritismo neste campeonato. É lógico que nós temos uma equipe que manteve a base no ano passado, uma equipe forte, tudo, mas a equipe de Blumenau não veio aqui em Uberlândia para perder. Nós temos que entrar lá, se nós não jogarmos bem, a gente perde o jogo. Com a derrota do Vasco para o Fluminense ontem à noite, o time de Uberlândia entra em quadra mais animado. Se vencer o jogo de hoje contra o Ipiranga e o de amanhã contra o Sojipa, o time de Uberlândia dá um grande passo para conquistar a liderança isolada do campeonato. É com essa meta que os jogadores vão disputar as 2 rodadas na cidade. Para isso, o apoio da torcida é fundamental. A equipe acredita em vitórias nos próximos jogos. A gente tem que entrar sério e não dar chance nenhuma para o time do Ipiranga vencer esse jogo. Todo jogo é importante, então vamos ver, o time deles é bom, tem o técnico bom, conhece ele um pouco e estou esperando um jogo forte. O jogo começa às 8 da noite. A partida de amanhã... Rubens Pereira da Silva, de 44 anos, foi preso depois da denúncia de uma estudante. De acordo com a polícia, a adolescente de 15 anos disse que o médico passava todos os dias na porta da escola Segismundo Pereira, onde ela estuda, para assediá-la. Já o ginecologista, que não quis gravar entrevistas, nega. Ele afirma que lá é o local de caminho da casa dele. Com o médico, a polícia encontrou uma faca e maconha. O comandante da operação disse que na última quinta-feira o ginecologista fugiu ao ser abordado pela PM. Hoje, ele não teve a mesma sorte. Em princípio, partiu da denúncia de algumas alunas, certo? Porém, só uma teve a coragem de prestar a queixa contra ele. A gente fez o rastreamento dele, verificou o fato que ele estava fazendo realmente. Só que ele, ao avistar a viatura nossa, ele evadiu em alta velocidade e, com a ajuda de outros colegas, a gente fechou o veículo dele e conseguiu fazer a prisão dele. O advogado do médico fala que não vê crime no que aconteceu. Não é crime nenhum, ele simplesmente está no seu direito de ir e vir. Simplesmente fazer um trajeto várias vezes. Fim de semana de tiroteio na MG 233. Para sair e chegar em casa. Moradores do bairro Canaã, em Uberlândia, apontam problemas que se arrastam há anos. O bairro foi criado há 15 anos e as ruas continuam da mesma forma que na época do loteamento. Buracos, capim e trechos sem saída. Inclusive, essas trilhas aí que vocês estão vendo aí, é nós que já fez andando a cavalo para poder chegar em casa. Pelo menos uma patrola, ou então o pessoal da prefeitura pode ajudar nós a capinar a rua para poder ter acesso às nossas casas. No meio desta rua, que deveria ligar o Santo Antônio ao Canaã, um pomar. Então você não tem acesso às ruas. A gente queria uma providência da prefeitura para ajudar a gente, né? Não asfalto, mas pelo menos abrir as ruas com máquinas e tal. Isso aqui quando chove não tem como passar de moto nem carro, isso aqui escorrega mesmo, é igual um lodo. Várias reclamações foram feitas, mas segundo os moradores, até hoje... Aqui a maior tristeza do mundo é abandonado mesmo. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, os jogadores tentam relaxar para seguir o ritmo da temporada. Uns namoram, outros estudam e tem até disputa fora das quadras. O time de basquete de Uberlândia existe há 3 anos. Neste período, 3 títulos mineiros, 3º lugar no Brasileiro do ano passado e líder do Campeonato Nacional nesta temporada. A equipe participa também do Sul-Americano e joga hoje contra o Gimnasia da Argentina pelas quartas de final. Fora das quadras, a maioria dos jogadores do NIT Uberlândia aproveitam o tempo que tem durante a concentração para descansar. É o caso do ala Ricardo, que além de dormir bastante, curte as horas de folga ao lado da namorada. Juliana namora Ricardo há 1 ano. Ela mora em Blumenau, mas sempre que pode está ao lado do jogador. Com o basquete, encontrar-se com o mais difícil. Foi minha formatura e eu passei sozinha. Só foi a família dele, né, os pais dele, as irmãs, mas o principal não foi. Televisão, internet e muita música. Esses são os passatempos de Ricardo quando não está jogando. Eu costumo dormir tarde à noite e dormir também à tarde, assim, depois do almoço, sempre dar uma deitada. Também é um costume do sul, sempre tirar assim uma dormida à tarde. Se for lá em casa, minha família inteira, todo mundo sempre dá uma dormida à tarde. O ala Cambraia faz faculdade de administração e por isso aproveita as folgas para estudar. Sempre é um tempo para ir em restaurantes, ir ao cinema, além da leitura. Quando eu estou em casa, eu procuro fazer de maneira
quase que repetitiva, diária. O americano Mark Brown prefere passear com a esposa. Ou... Eu gosto de ganhar dele em PlayStation e sempre ganha em PlayStation. Do futebol americano. Mas ele é fraco, muito fraco, então eu sou campeão. Savoy disse que não é bem assim. Ele afirma que é ele o vencedor. Vitória, Bom, e hoje à noite tem o jogo, portanto, Uberlândia e o Ginásio. Os argentinos já estão em Uberlândia e só pensam na vitória. O time de basquete do Gimnasia chegou ontem à noite no aeroporto de Uberlândia. A equipe com 11 jogadores foi formada há pouco tempo. Entre os atletas, 2 americanos. O grupo ganhou do Vasco, na Colômbia, durante a primeira fase do Sul-Americano. O técnico Fernando Duró quer a vitória de qualquer jeito. Ele diz que jogar com Uberlândia fora de casa é mais difícil. Mesmo assim, quer vencer para garantir a classificação na Argentina. E hoje a expectativa é de casa cheia, aliás, super cheia. A torcida de Uberlândia vai ver pela... E na última posição, o Guarani com 3 pontos. O time de basquete do Uberlândia não para. 2 dias depois de vencer o Sojipa no Brasileiro por 116-78, os mineiros voltam à quadra hoje, mas é pelo Sul-Americano. Recebe os argentinos do Ginásio e Esgrima. Em meio à maratona de partidas, os jogadores tentam relaxar. O time de basquete de Uberlândia existe há 3 anos. Neste período, 3 títulos mineiros, 3º lugar no Brasileiro do ano passado e líder do Campeonato Nacional nesta temporada. A equipe participa também do Sul-Americano. Fora das quadras, a maioria dos jogadores do NIT Uberlândia aproveitam o tempo que tem durante a concentração para descansar. É o caso do ala Ricardo, que além de dormir bastante, curte as horas de folga ao lado da namorada. Juliana namora Ricardo há 1 ano. Ela mora em Blumenau, mas sempre que pode está ao lado do jogador. O ala Cambraia faz faculdade de administração e por isso aproveita as folgas para estudar. Sempre é um tempo para ir em restaurantes, ir ao cinema. O americano Mark Brown prefere passear com a esposa. Ou... Eu gosto de ganhar dele em PlayStation e sempre ganha em PlayStation. Do futebol americano. Mas ele é fraco, muito fraco, então eu sou campeão. Savoy disse que não é bem assim. Ele afirma que é ele o vencedor. Vitória, Você vai ver daqui a pouco, morte de fiscal deixa a Fórmula 1 de luto logo no início da temporada. Imagina essa possibilidade. Além do salário mensal, você vai receber uma verba de pouco mais de R$2.000 para ajudar a pagar suas contas. Parece um sonho. Em Uberlândia isso é uma realidade, pelo menos para os vereadores. Além de receber R$4.500 pelo cargo que ocupam, embolsam ainda o que chamam de verba indenizatória. Agora pode haver uma mudança. Nós vamos à Câmara Municipal, onde está o repórter Kelso Verança, saber se pode mudar daqui para frente com relação a essa verba indenizatória para os vereadores. Boa tarde, Kelso. Bom, Charles, boa tarde. A verba indenizatória é um valor recebido além do salário de R$4.500 que cada vereador aqui recebe por mês. São R$2.369 que são utilizados para gastos com telefones, alimentação em serviço, transporte e formação política e social. Mas essa verba indenizatória pode ser fiscalizada a partir de agora. Os vereadores, se for aprovado um projeto, vereador Valdir Araújo, os vereadores a partir de agora vão ter que prestar conta desse dinheiro, de onde está sendo aplicado todo esse recurso. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o idealizador do projeto, que é o Valdir Araújo. O que você quer com esse projeto, Valdir? Bom, na verdade, o que nós queremos é tão somente cumprir uma determinação do Tribunal de Contas do Estado que determina que a verba indenizatória, como é uma atividade parlamentar externa, ela é passível sim de prestação de contas e é isso que nós estamos querendo que os colegas vereadores possam fazer. Quer dizer, mostrar mais transparência do dinheiro que é gasto através dessa verba indenizatória para a população de Uberlândia, seria isso? Bom, na verdade, nós como ordenador de despesa, nós temos que fazer cumprir a legislação. E se nós estamos numa casa de leis e há uma orientação do tribunal com relação a isso, nós estamos simplesmente apresentando uma regulamentação naquilo que pode ser gasto. Estamos apresentando a nossa proposta para discutir com os colegas vereadores. Agora, esse projeto foi apresentado agora há pouco aqui no plenário Homero Santos. Como é que está sendo o trâmite aqui na casa, aqui na Câmara Municipal? Você acha que esse projeto vai ser ou não aprovado pelos vereadores?
nós esperamos que haja aprovação, uma vez que é tranquilo para nós que o homem público e, por demais, os próprios vereadores, eles têm uma obrigação, eles trabalham junto com a população o tempo todo e acho que não vai ter dificuldade. Espero que os colegas entendam a proposta que nós estamos fazendo. Prestar conta, esse é o seu objetivo. Você quer com a lei fazer com que os vereadores prestem conta do dinheiro aplicado com essa verba indenizatória. Como é que vai ser feito isso se o projeto for aprovado? Como que você vai propor para os vereadores para estar prestando conta de toda essa verba? Bom, o vereador terá, nós estamos apresentando inclusive prazos e é simples, é um documento contábil que seria uma nota fiscal ou equivalente, né, que hoje é o cupom fiscal, e que o vereador deve apresentar à tesouraria da casa, no caso, para que possa, de fato, ficar comprovado o uso desse dinheiro com relação à sua atividade parlamentar externa, que é necessário à população e é preciso que isso seja feito, porque também o vereador precisa ter as condições de trabalho, precisa cada vez mais estar prestando o melhor trabalho à população. Muita gente discute a questão do salário do vereador, que é de R$ 4.500. Com essa verba indenizatória de R$ 2.300, esse salário aumenta, já que o vereador tem que usar essa verba para fazer gastos no seu gabinete. Com relação a essa polêmica aí que vai ser gerada através da discussão desse projeto, você acredita que vai ter algum vereador contra essa aprovação? Bom, na verdade, nós estamos querendo discutir verba indenizatória. E essa é a função nossa, enquanto vereador, do Partido dos Trabalhadores. Então, eu me limito a dizer sobre essa questão, tão somente a função atinente àquilo que eu estou entendendo nesse momento, que seria do ordenador, que é a função de estar propondo o em que deveria ser gasto e a apresentação da melhor transparência, da melhor uso do dinheiro público, porque assim a Constituição, no seu artigo 70, deixa claro, e a própria lei orgânica do município também deixa claro com relação à questão do uso do dinheiro público. Ok, obrigado, Valdir. Lembrando que o projeto foi apresentado hoje e está em primeira discussão aqui no plenário Melo Santos da Câmara Municipal de Uberlândia. É com vocês aí no estúdio. Bem, Charles, me parece bastante justa nessa proposta de que prestem contas do que foi gasto. As inscrições para atendimento no Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia. O motivo? A superlotação. O hospital tem quase 190 pacientes em tratamento. O serviço é de graça e é feito por estudantes. A procura é grande, por isso todo ano é feita uma triagem. Mas este ano as inscrições estão suspensas, pelo menos por enquanto. O problema é que a capacidade do hospital está no limite. São cerca de 1.590 pacientes na fila de espera. A espera é de 6 meses a 1 ano e depende da complexidade dos casos. No hospital são feitos os serviços de restauração, próteses fixas, móveis e totais, tratamento gengival, implantes e cirurgias. Em alguns tratamentos, o processo é mais rápido, mas na maioria é lento, devido ao acompanhamento médico. Enquanto na maior parte das vezes em cirurgia se resolve em 2, 3 ou 4 sessões, um paciente para tratamento restaurador leva 1 ano inteiro, 6 meses, às vezes mais de 1 ano, para sair do sistema e, consequentemente, demora mais para abrir a vaga. Nós convidamos o diretor da Faculdade de Odontologia da Uberlândia. No residencial Gramado, moradores reclamam de carrapatos. Segundo eles, o bairro está sendo invadido. No residencial Gramado, o carrapato não é problema só de cachorro. Os moradores reclamam que eles estão invadindo as casas. Até para fazer comida a gente tem medo. Salva, sei lá, cai um carrapato nas panelas. Não tem condição. Então eu tenho criança, mas assim, eu tenho meus netos, né? Meus netos tudo muito balestre. E eu tenho muito medo que se qualquer um bichinho que pica eles já dá alergia. Agora, se um carrapato picar eles. Achar os carrapatos não é difícil. Nos muros das casas, eles estão espalhados por toda parte. Mário Alves mora no bairro há 18 anos. Ele diz que é a primeira vez que acontece a infestação. O motivo principal é a quantidade de animais soltos que andam por aqui. É vaca, é cavalo, cachorro, tudo solto na rua. E a braquiária que não é podada e o lixo que o povo joga, entulho, então é junta rato, barata, escorpião, é carrapato, tudo que você tem. Pode filmar que você está vendo o que tem aí. De acordo com os moradores, os bichos que invadem as residências atacam as pessoas. O problema é maior ainda nas casas que têm crianças. Os pais já não sabem o que fazer para tirar tanto carrapato do corpo dela. Eu tenho uma criança de 1 mês e 15 dias,
mais uma de 3 meses e está sendo prejudicada demais. É na cama, no cimento, é para todo lado dentro de casa. Este homem diz que o bairro está abandonado pelo poder público. Eu acho que o prefeito deveria respeitar mais a população de Uberlândia e cuidar mais disso aqui, você entendeu? E vistoriar mais esses negócios de saúde municipal, negócio de asfalto, para ver se tem um respeito com a população. Eles afirmam que chamaram os funcionários das zoonoses várias vezes e que só ontem foram atendidos, mas... O pessoal ficou muito alegre quando viu o carro, né, cheio de veneno para dar combate, só que a hora que foi pedir para se ia dar combate nas residências todas, ele veio com 4 pedras na mão, falando que só ia dar veneno na casa da menina ali porque ela tinha chamado, sendo que todo mundo já chamou. Toda vez que ligamos, ele recolhe o endereço e tal, pede, mas uma vez escolhe um, não quer ir no outro, distrata as pessoas que estão pedindo para ele jogar veneno, não assume a responsabilidade, né? No centro de zoonoses, hoje de manhã, ninguém... Foi apresentada a proposta do ordenador de despesas. O vereador Valdir Araújo quer a regulamentação da verba indenizatória. O projeto prevê a prestação de contas do dinheiro recebido por cada vereador, além do salário mensal, que é de R$ 4.500. A verba indenizatória é o valor recebido por cada gabinete para gastos com telefones, transportes, alimentação e formação social e política. São R$ 2.369 que devem ser fiscalizados se a lei for aprovada. A proposta foi apresentada hoje durante a segunda sessão ordinária de março. Por ela, cada vereador deverá prestar contas da aplicação do dinheiro através de notas fiscais ou recibos equivalentes a esse documento. Para isso, ele terá o prazo de 10 dias no início de cada mês. O projeto deve ser encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para depois ser colocado em votação no plenário. Hoje à tarde, um vereador que pediu para não ser identificado disse à reportagem que um movimento estaria sendo organizado na Câmara para retirar Valdir Araújo do cargo. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, o MGTV traz canções inspiradas no universo feminino. Nós convidamos um grupo de Uberlândia, formado há 3 anos. É o Sankofa Soul. O repórter Kelso Verança está ao lado dos músicos. Kelso, essa semana o grupo faz shows dedicados às mulheres. Como foi a escolha do repertório? Kelso, boa tarde. Boa tarde, Charles. A escolha do repertório foi bem especial. Eles demoraram cerca de 1 mês e meio para estar escolhendo o repertório e também para estar ensaiando para ficar essa coisa maravilhosa que vocês estão ouvindo. E vendo, é claro. Nós vamos conversar um pouquinho com esse grupo, que o repertório deles, normal, é esse tipo de música. Só que hoje é um repertório mais especial porque é dedicado ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Antes, eles tocavam mais ou menos isso aqui. Running my pain with his fingers, singing my life with his voice, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Bom, esse é o grupo Sankofa Soul que vai apresentar hoje no Dia Internacional da Mulher. Só que hoje é um repertório especial e a gente vai conversar um pouco com a Daniela, né? Daniela, como é que foi toda a escolha desse repertório para hoje, essa data maravilhosa? Vocês estão comemorando, principalmente vocês, integrantes, que algumas são mulheres. Como é que foi? Exatamente. O repertório foi composto por canções que têm como tema o universo feminino. A gente escolheu músicas que tratam da mulher como musa inspiradora, outras músicas que tratam da mulher, a mulher do sertão, a mulher mais simples, a mulher de malandro que existe até hoje. Então, todo o repertório é baseado nesse tipo de canção. E nós temos também algumas músicas que foram consagradas nas vozes de grandes cantoras, como Aretha Franklin, Janis Joplin e Mercedes Sosa. Ok, vamos ouvir mais uma então, já dentro do repertório que vai ser mostrado para a população de Uberlândia logo mais hoje às 8 da noite. Reunia, alguém sempre pedia Adnorá, um malandro descrevia e logo já se via Adnorá, e até que ela chegasse a um hotel de classe Adnorá, dava um frio na barriga e pé pra muita briga Adnorá. São várias canções que vão ser mostradas hoje, logo mais às 8 da noite. Agora tem uma curiosidade.
De onde surgiu esse nome, hein? Sankofa Soul? Sankofa é uma palavra africana, do dialeto Akan, e sugere uma reflexão, assim, porque a palavra significa que uma pessoa tem que voltar ao passado para reviver o presente, para estar vivendo o presente de uma forma mais consciente. E é o que a gente faz, a gente resgata o soul, e porque a gente tem o soul como referência musical. Bom, o grupo é formado há 3 anos e tem 5 componentes. Vamos conversar com a Líbia. Líbia, faz um convite para a população, principalmente a população mulher de Uberlândia. Claro, não deixando de parabenizar todas elas, né? Hoje a gente vai estar no Shopping Uberlândia a partir das 20 horas. E tragam seus filhos, venham mulheres casadas, solteiras, desquitadas, e todas aí estão convidadas para estar com a gente vendo esse repertório que está muito legal. Kelson. Pois não, Renata. Bom, na minha opinião, dos compositores brasileiros que mais souberam e sabem explorar o universo feminino é Chico Buarque. Tem alguma canção do Chico Buarque nesse repertório? Sai alguma? Só uma palhinha para o pessoal aqui? Vamos lá? A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Bom, isso aí no improviso, viu, Renata? Agora vocês esperam o que vai acontecer hoje, logo mais às 20 horas. Para finalizar, vamos uma última agora, Milton Nascimento, não é isso? Vamos lá, então. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor. É o grupo Sankofa Soul que vai estar apresentando hoje às 20 horas em um shopping aqui da cidade. Você, mulher, está convidada a participar desse grande show. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kelson. E no Dia Internacional da Mulher, o MGTV selecionou imagens de quem imprime chá para diagnosticar casos de diabetes. O programa é do Ministério da Saúde. A maior dificuldade é o percentual de pessoas que têm a doença, mas desconhecem este fato. A campanha que começou ontem está sendo realizada em todo o país e vai até o dia 30 de março. A intenção é reduzir o número de mortes por doenças cardiovasculares provocadas pela diabetes. No Brasil, estima-se que 15% da população tem a doença, mas só a metade sabe do problema. O trabalho está sendo feito nas 15 unidades básicas de saúde e nas 5 UAIs de Uberlândia. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é atender cerca de 100 mil pessoas acima de 40 anos. O teste é feito com este aparelho, que mede a quantidade de glicose no sangue. Em apenas 30 segundos, é possível saber o resultado. Se for positivo, o paciente é encaminhado ao médico. Se não, depois de 3 anos, ele deve fazer novamente o exame. São cerca de 30 funcionários no trabalho, que é realizado das 8 da manhã até às 6 da tarde. O objetivo é que a gente atinja mais ou menos umas 100 mil pessoas, que é mais ou menos a população acima de 40 anos calculada para Uberlândia. Quem fez o teste aprovou a iniciativa. Uma boa para toda a população. Já fez o seu? Já fez. Estou já carimbado. Qualquer prevenção de doença é válido, né? Acho legal isso aí. A pessoa não pode ter preguiça para fazer o teste. Não. Pode não, absoluto. Equipes do Inter Sem Terra, responsáveis pela ocupação na fazenda Tangará, em Uberlândia. Foi no início da tarde. É mais um capítulo na briga pela posse da área invadida há 1 ano. Hoje, segundo o próprio movimento, 700 famílias vivem no local. O pedido foi feito ontem pelo Ministério Público. O promotor apresentou 3 motivos: desacato à autoridade, furto e formação de quadrilha. Um dia depois, a resposta do juiz. José Luiz de Moura Faleiros determinou que os 10 envolvidos sejam presos e levados à colônia penal. Com o decreto, os 10 integrantes do movimento devem ficar presos até o interrogatório, que vai acontecer no próximo dia 28, aqui no Fórum Abelardo Pena. A única maneira de revogar o pedido de prisão preventiva é entrando com habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Estão na lista João Reis dos Santos, Gilberto Lina da Silva, Adenilton Alves Rodrigues, Agel Laurido Nascimento, Jorge Leandro de Moura, Ivo Roberto de Carvalho, Celiomar de Oliveira, Walter Daniel da Silva, Márcio Greike Costa e Vanduís Evaristo Cabral, mais conhecido como Dim Cabral.
Este foi o segundo mandado de prisão contra os integrantes do MLST. Em janeiro, um grupo foi acusado de roubar madeiras da Fazenda Tangará. Foram dias de negociações e um acordo. Os sem terra deixaram a sede da fazenda e, em troca, os proprietários retiraram a queixa. Existem notícias recentes e já constam aqui do processo de que eles repetiram as invasões que objetivaram as prisões naquela época. Se eles estão realizando um movimento social para a ocupação da área, a Justiça Criminal não tem nada a ver com isto. Mas a partir do instante em que os membros daquele movimento passam a agir com condutas criminosas, a Justiça Criminal não pode permitir. Hoje à tarde, o advogado dos proprietários foi ao fórum analisar o processo. Nós esperamos com serenidade que ela seja simplesmente cumprida e a ordem, mais uma vez, o juiz não seja desrespeitado. Até o fim da tarde, as ordens de prisão não haviam sido recebidas da Polícia Civil e Militar de Uberlândia. A Polícia Militar garante que vai retirar as famílias do local. O assunto foi discutido hoje no Fórum da cidade. Pela primeira vez, a Polícia Militar admite, vai cumprir a ordem de reintegração de posse na Fazenda Tangará. De acordo com o comandante, uma negociação está sendo feita entre os envolvidos para que a desocupação seja feita de forma pacífica. Acreditamos que irá resolver dessa forma, mas por outro lado estamos trabalhando também com a hipótese da não saída consensual. Para isso está sendo inclusive avaliado o emprego de tropa de Belo Horizonte através da cavalaria, batalhão de missões especiais, tropa de choque e de Uberaba e Patos de Minas. Ainda de manhã, um encontro a portas fechadas no fórum. O juiz que concedeu a reintegração de posse soube da decisão da PM pelo chefe de gabinete militar, Rúbio Paulino Coelho. Os coordenadores do movimento afirmam que até agora não receberam nenhum documento comunicando a retirada das famílias da Fazenda Tangará. Mesmo com o mandado de prisão, eles afirmam que não vão sair do local. A posição das 700 famílias que estão lá é de não deixar o imóvel sob hipótese nenhuma. Porque não é justo uma terra que é improdutiva, não é possível continuar essa terra na mão de grupos poderosos. Ela tem que ser desapropriada e destinada às famílias que lá estão. Em meio às negociações, funcionários demitidos. O advogado dos donos da fazenda disse que 25 dos 60 trabalhadores da empresa de reflorestamento que funciona no local perderão o emprego. A justificativa é a paralisação dos trabalhos que já dura 15 dias. Segundo ele, por causa da invasão da sede da fazenda pelo sem terra. A empresa não vê outra forma de pagar os seus funcionários a não ser demitindo para não criar mais dívidas. Sobre os mandados de prisão preventiva dos 10 sem terra, o comando da PM pelo Ministério Público. Demonstrando tranquilidade, o secretário negou ter ligações com Everson Gomes, apontado pelo Estado como responsável pelo desvio de 4 ambulâncias. As entidades que ele preside, ele fez um convênio com o governo do Estado e cabe ao governo do Estado fiscalizar. Perguntado sobre possíveis doações às entidades comandadas por Everson, uma contradição. Primeiro, o ex-deputado nega que tenha indicado as instituições para o recebimento. Depois, disse que não se lembra. A respeito da posição do Diretório Municipal do PFL, que ontem pediu para que o Ministério Público o investigasse, Leonídio Bolsas disse que tudo não passa de perseguição política e que por isso tomou uma decisão. O que nós temos aí é a decisão já de desligar desse partido. Nós não temos como conviver com esse tipo de gente que inclusive traiu o partido nas eleições de 2000. O caso das ambulâncias está sendo investigado. Ocupam estar de bem com a vida e belas. Uma feira num shopping em Uberlândia atrai pessoas para esse setor. Quanto mais bonito, melhor. E quando se fala em beleza, novidade é o que não falta. As prateleiras cheias de produtos mostram que um pouco de vaidade não faz mal a ninguém. Na depilação, cera para todo lado, até mesmo na sobrancelha. Eu acho que toda mulher tem que ter a vaidade, tanto homem também, mas eu acho que mulher tem que ter vaidade, sim. O marido fiscaliza tudo. Para Gilson, quanto mais bonita a esposa, melhor. 10 anos de casado e mesmo quando ela é jovem, eu acho ela bonita até hoje, então ela está se cuidando. Na feira, 48 expositores. Nos estandes, aparelhos revolucionários.
cada um mais interessante que o outro. Com este microscópio, que aumenta a imagem até 2000 vezes, é possível fazer um diagnóstico completo do cabelo. Tem pessoas que preferem estilos comportados e gente que gosta de chamar a atenção. Eu vejo várias outras pessoas fazendo e eu tive vontade de fazer. Essa foi a primeira vez e eu tô adorando. Criar, colorir e pintar. Para o corpo, exercícios sem peso. A corrente russa é uma academia ambulante. Nós selecionamos que fibra trabalhar, selecionamos a carga, o esforço que ela vai executar no exercício e quanto tempo de contração e quanto tempo de repouso. A indústria da beleza é uma das mais rentáveis do mundo. Só no Brasil movimenta mais de 11 bilhões de reais e vem registrando um crescimento de 10% ao ano. Sinal de que a cada dia que passa, o brasileiro está mais preocupado com o visual. A exposição vai até segunda-feira. Para o trabalho, 250 funcionários. E a renda? Você venha, você vai pagar apenas R$1 e mais 1 quilo de alimento, que isso vai ser revertido para a Fale. A Fale é uma instituição que cuida de portadores do vírus HIV. O Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Uberlândia ontem no Parque do Sabiá e se isolou na liderança com 17 pontos. 3 a mais que Mamoré e Cruzeiro. 10.000 torcedores foram ao Parque do Sabiá acompanhar a partida. O primeiro gol do jogo saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Macarini entrega de graça para Marques, que não perdoa. Atlético 1-0. No segundo tempo, mais gols. Aos 8 minutos, Alexandre aproveita o lançamento e faz 2-0 para o Galo. Aos 35, tabela na área do Uberlândia e Guilherme livre fecha o placar. Atlético 3, Uberlândia 0. E o goleiro Veloso, que jogou ontem pelo Atlético e foi convocado para a seleção brasileira. Estragos em alguns pontos da cidade. Resultado, muito trabalho para os funcionários da prefeitura, que foram cedo conferir de perto a situação numa avenida às margens da BR-365. Um trecho campeão em problemas quando o assunto é chuva. Na Minervina Cândida de Oliveira, a lama invadiu a rodovia, deixando o trânsito lento. A água destruiu bueiros e blocos de meio fio. Desta vez, a camada asfáltica não se soltou. Uma barragem feita no meio da rua ajudou a amenizar a situação. Uma equipe da Secretaria de Obras visitou o local. De acordo com o secretário, se a avenida tivesse sido pavimentada, os prejuízos ficariam na ordem de R$150 mil. O estrago foi relativamente grande, mas que não impediu o tráfego. E hoje nós estaremos com as máquinas aqui, consertando, colocando cascalho e mantendo o acesso para os comerciantes, para os moradores. Tempo nublado era sinal de muita preocupação para os moradores da parte baixa do bairro Morumbi, principalmente os da rua Engá. Quando chovia, eles ficavam ilhados. Hoje, eles amanheceram mais tranquilos. Sair de casa era um obstáculo para muita gente. As ruas ficavam alagadas. Com os trabalhos de canalização e terraplenagem, o escoamento de água ficou mais fácil, o que agradou aos moradores. Não tinha jeito de a gente trabalhar, né? Saindo trabalhar. Agora melhorou bastante, ficou ótimo. Graças a Deus chove, quando a gente abre as portas está tudo limpinho. A água já foi embora. Violência nos pistas em Uberlândia impressionam e assustam. A categoria se reuniu hoje à tarde em busca de alternativas para reduzir o perigo. Nas empresas de mototáxi, é fácil achar alguém que já foi assaltado. Cada um tem uma história diferente. Pegaram meus documentos, do celular, tomaram tudo. Aí pegaram, mandou a gente correr para dentro do mato, a gente pegou só correndo, eles pegaram a moto e vazaram. Ele roubou minha moto, levou meus documentos, levou tudo, dinheiro, capacete, capa de chuva, levou tudo. Somente no último carnaval foram registrados 12 assaltos a mototaxistas. De acordo com o sindicato da categoria, são 5 em média por semana. Um número que assusta quem trabalha no ramo. Você não sabe quem você transporta, né? Se é gente boa, se é gente ruim, então fica até mais difícil em atendê-lo. A última vítima da violência contra mototaxistas foi Ivanildo Alves de Lima, de 29 anos. De acordo com colegas de trabalho, ele teria saído por volta de 9 horas do último sábado para fazer uma corrida e não voltou mais. Ontem, no final da tarde, a polícia encontrou o corpo dele em uma mata próxima à Cachoeira de Sucupira com 2 perfurações. Este homem trabalhou 4 meses com Ivanildo. Uma pessoa boa, idônea, tal, trabalhadeira, tal, e sei lá, né? Ele ficou muito sentido, né?
O presidente do sindicato quer se reunir com as autoridades de Uberlândia para cobrar providências. Vamos reivindicar, junto ao comando da Polícia Militar, mais segurança, mais briefs, não só educativos, mas repreensivos, para dar mais segurança, não só para os mototáxis que trabalham durante o dia e a noite, mas para a população em geral. A polícia dá dicas e até faz uma sugestão para os mototaxistas. Dependendo do horário, dependendo do local que o passageiro pretende ir, é interessante às vezes perder do que você levar uma pessoa para um local suspeito, um local ermo. A segurança de mototáxi, a taxa cobrada em todas as operações bancárias fica 26% mais cara em 5 dias. A CPMF foi criada em 97. Na época, a alíquota era de 0,20%. Em 98, quando os correntistas esperavam se livrar do imposto, uma surpresa. O governo resolveu aumentar a cobrança para 0,38%. No meio do ano passado, outra mudança. O índice caiu para 0,30%. E agora, um novo ajuste. A partir da próxima segunda-feira, a contribuição provisória sobre movimentação financeira sobe de 0,30% para 0,38%, um aumento de 26%. Este gerente de banco afirma que o processo de cobrança não muda. Segundo ele, a justificativa para o aumento é a criação de um novo fundo. Então, esse 0,8% que está sendo aumentado na CPMF, ele vai para constituir um fundo de combate à pobreza. Nas agências bancárias, muitos clientes ainda não sabem da mudança. Estou apoiando, tomando conhecimento agora. Estava sabendo, não. Os que sabem reclamam do aumento. Acho péssimo. A tributação no Brasil é a maior do mundo. E isso nós é que pagamos. Tudo que mexe no bolso do brasileiro não tem retorno. Realmente é negativo. O gerente deste banco diz que as reclamações são normais. A maioria dos clientes não concorda com o aumento, principalmente da CPMF, porque considera que é um imposto em cascata.